Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Papo Cabeça. Mais uma vez estamos aqui, eu sou o Tairone Lima, sou host desse canal. Estou de novo com Júlia Rodi, que também é host desse canal. Sejam bem-vindos, pessoal, a mais um episódio. Hoje estamos com um convidado muito especial, amigo nosso, eu já posso considerar amigo já? Meio amigo ainda. Meio amigo, Dr. Guilherme, ele é psicanalista. Isso. Se apresente para nós, Dr. Guilherme. Bom dia, um prazer muito grande, Tairone e Júlia, em poder estar aqui. É muito legal a ideia que vocês tiveram de informar os seguidores de vocês a respeito daquilo que a nossa mente produz, quando ela tem dificuldade de produzir o que esperamos que ela produza. E, obviamente, quem pensa, quem formula ideias, tem o objetivo delas se dar bem com essa ideia e produzir de alguma forma algo positivo para si e para as pessoas à volta. É isso aí. A ideia nossa é justamente isso, do canal, né? Sempre produzir algo. A gente, por exemplo, a gente vai aprender bastante com você aqui nesse momento e a gente espera também que quem assista também absorva algo que faça sentido para eles. Você é psicanalista. Isso, eu tenho formação psicanalítica, sou mestre em filosofia, mestre em história. Fiz uma especializaçãozinha de programação neurolinguística, PNL. Legal. Tenho uma pós-zinha também em psicologia. E a ideia, quando alguém procura um psicanalista, muita gente não sabe do que se trata. Sim. Pensa que está procurando um psicólogo, não tem grande diferença, mas não é a mesma coisa. O que faz um psicanalista? Então, o objetivo do psicanalista ele é investigar a mente. De forma bem fácil, de fácil compreensão, você investiga a mente e interpreta para o mesmo, organizando, colocando aquilo que precisa não ser feito, aquilo que precisa ser abandonado e aquilo que precisa passar a ser feito. Legal. Então, a ideia é investigar a mente para delatá-la para o paciente. Esse é o objetivo, a interpretação. Rapaz. Eu não sei se pode falar, mas o Dr. Guilherme ele é psicanalista nosso, inclusive, né? Pode ser Guilherme, Tairone? Guilherme, tá bom. O doutor Guilherme, ele é psicanalista nosso. O Guilherme é nosso amigo. Meio amigo. Meio amigo aí. Tá bom, tá bom. Depois da alta, seremos amigos. E ele tem ajudado bastante a gente no sentido de crescimento mesmo, pessoal, profissional. Eu falo por mim, né? Você fala por você, mas por mim tem me ajudado bastante em relação a esse momento de iniciar a carreira em determinada área, tomar determinadas decisões, passar por determinadas situações. E eu falo e eu acredito que muita gente que está vendo confirma isso, porque quem me conhecia há um tempo atrás já não me conhece hoje mais, sabe? Então, essa mudança, Muito legal ela você faz dizer muito isso. sentido em tudo que você já tem passado para mim. Então, Muito já te legal. agradeço por hora. Pô, E eu acho que a gente podia já pegar um link nisso, né? Porque assim, a gente é jovem e a pessoa pensa, nossa, mas eles jovens já estão fazendo tipo um tratamento desse tipo, né? Mas não sabe muito bem para que serve. Então, assim, acho que a gente já podia linkar e falar um pouquinho sobre a saúde mental dos jovens hoje em dia, ainda mais com a internet, que é algo que eu vejo que está piorando, né? Essa situação. Sim. Então, francamente, Júlia, obrigado pelas palavras, Tairone. Por nada. De fato, o mérito é seu, Júlia. O mérito é de vocês em ter essa visão. É um investimento. Não é caro, mas poderia não fazer, não gastar nada. Então, hoje, assim, e no caso de vocês, se vocês me permitem, eu não peguei a mente, a cabeça de vocês embolada, complicada, desorientada. Não, muito pelo contrário. O que levou a esse tratamento de vocês é a vontade de acertar, a vontade de fazer aquilo que vai trazer benefícios para vocês em qualquer sentido, seja financeiro, seja profissional, seja o bem-estar de estar trabalhando em determinadas áreas. Essas experiências vocês estão tendo. Então, quando uma pessoa se lança no mercado, ou, digo melhor, antes de se lançar ao mercado, ela tem que saber o que ela pretende. Ela não pode se lançar à sorte, acho que eu quero ser engenheiro, acho que eu quero ser um mecânico de carro. Tem uma historinha, você me permite, é um fato.
uma moça, ela pretendia ela queria ser pastora. E aí, ela, antes da formação dela, pós-ensino médio, ela disse assim, eu quero dar aula na igreja, então eu vou fazer teologia. Só que teologia não pode ser pensado como uma profissão e você ganhar dinheiro nisso, através disso. Então, como eu sabia que a família não tinha condição de bancar, ela não tinha condição ainda de se bancar, então eu comecei a produzir e passei um exercício para ela, a consulta semanal. Aí eu falei assim, a semana que vem você vai trazer todos os folhetos que você encontrar de pedagogia, que é uma matéria um pouco mais barata, mas de uma importância excelente, e você vai ler sobre o assunto. Quando ela chegou na semana seguinte, ela já estava definida que queria fazer pedagogia. Eu não disse para ela fazer. Então, ela ia ser uma professora, ia ter a manutenção dela, e depois ela poderia fazer teologia, como isso aconteceu. Então, a ideia do analista é conduzir da melhor forma, sem tomar decisão, pelo paciente, para que ele possa ser guiado pela cabeça dele e ter a certeza, eu tomei essa decisão. Isso vai dando segurança para o paciente. Eu acho que essa questão da gente tomar a decisão também, eu acho que isso tem um peso de responsabilidade, né? A gente não fica terceirizando essa culpa, né? E eu acho isso é importante. Eu né? acho que muita gente, assim, às vezes vai no psicólogo, pergunta alguma coisa e quer que ele dê a resposta e, não, ele respondeu, eu vou usar isso para minha vida. Com todo respeito, não deve, hipótese alguma. É claro que cada um vem com um problema psíquico. Alguns, com o acompanhamento até do responsável, seja ele adulto ou não, ou paciente, é importante que você não tome essa decisão, mas tem áreas que você meio que tem que conduzir até essa mente ser organizada e você devolver as decisões para esse paciente. Outra coisa também que é muito importante, eu acho uma injustiça, é uma pessoa de 17 anos definir a vida dela, ela ter a necessidade de definir qual a faculdade que ela vai fazer. Ela definiu sem nunca ter passado por experiência, pode ter lido, pode ter ouvido dos pais, pode querer seguir a profissão dos pais, mas não é justo para mim, aos 17 anos, essa pessoa tomar a decisão, vou fazer esse curso para ser um profissional dessa área. Acho que geralmente isso é muito influenciado por alguém, né? Exato. E o que acontece, que a gente vê muito, são pessoas formadas, especializadas, mudando de área. E infelizes também, Tairone. Infelizes. Pois é. Essa influência, muita gente faz, na verdade, alguma faculdade pelos pais, né? Sim. Não, meu pai é médico, quer que eu siga a carreira, a família tem 2 médicos e por aí vai. Mas eu acho que não faz muito sentido isso para o pessoal da pessoa. Eu acho que futuramente isso pode fazer mal de alguma forma, né? Eu uso a palavra injusto. Eu acho que é injusto a mente muito fresca, muito tenra e se obriga a tomar uma decisão vital, que é a profissão que ele vai seguir. Sim. Eu acho que até por isso depois as pessoas procuram os psicólogos, os psicanalistas para poder tomar outra. Aí a pessoa busca orientação para poder tomar a decisão quando já está mais velho. Né? Eu acho que o caminho tinha que ser inverso. E a segunda palavra que eu uso é essa aí, da infelicidade. Você vai ser infeliz. Tem o teste vocacional que ele te dá condição para você chegar mais perto daquilo que você, às vezes, nem sabe que tem a capacidade, que haverá prazeres na evolução dessa profissão. Sim. E, por exemplo, igual a Júlia mesmo, né? Questão da profissão dela. Você é farmacêutica, né? Mas você atua em outra área. Não é que você fez porque você não queria e tal, mas você tomou a decisão de seguir uma outra área e meio que deixar de stand-by a sua profissão. Eu imagino, porque eu também, querendo ou não, meio que estou passando por isso, assim, que é difícil, né? Você meio que abandonar uma decisão que você tomou para meio que recomeçar outra coisa do zero. Tipo, psicologicamente, eu acho que se a pessoa não estiver organizada, isso pode fazer muito mal. É frustrante, porque você está mudando porque não está se dando bem, não está feliz.
até financeiramente, não está ganhando o dinheiro que você pretendia com aquilo, você só viu o lado bom dessa escolha que você fez. E quando a gente identifica a nossa mente e começa a tomar decisões nesse âmbito, você consegue ter contato com aquilo que de fato você se propõe a estudar. Então, outra coisa também, quando chegou o ensino à distância, foi projetado na mente das pessoas que é muito mais difícil você estudar em casa, sozinho, sem orientação de um professor, do que presencialmente. Só que veio para 1/3 os valores dessas formações. Aham. Então, se você realmente quer, você vai ser esse bom estudando sozinho. Sim. E o Tira Dúvidas, que é o professor, os encontros presenciais, eles são muito mais proveitosos, eles alcançam devido ao interesse que esse aluno, de tanto estudar em casa, vai anotando as dúvidas, quando ele chega na frente do professor, outra coisa, obriga o professor a saber muito mais do que ele estando presencialmente. É uma leitura, não é uma verdade absoluta, mas é meu ponto de vista. Eu concordo, porque na pandemia foi meio que a virada minha, assim, de estudo, porque eu Parabéns, era zero cara. de estudar. E eu acho que isso tem muito a ver com disciplina, né? Quando você começa a ter a disciplina disso, você vê a necessidade, você precisa disso, você tem que fazer. Então, você estudar por conta própria é difícil, mas eu acho que é uma necessidade. Ainda mais hoje, com o tempo de internet, que é muito fácil, você tem dúvida sobre algum assunto, você pesquisa na internet, você já sabe. Então, se você criar essa disciplina, você consegue ficar, entre aspas, bom em qualquer coisa, pode saber sobre tudo. Sim, sim. Né? E outra coisa também que, voltando ao ponto dos 17 anos, né? Escolher a profissão. Entra naquela questão da visão de mundo, né? Com 17 anos, você não tem visão de mundo nenhuma. Então, geralmente, você escolhe algo na prática que você se identifica. Mas você não pensa no lado financeiro, no lado de, aqui em Guarapari, como é que está essa profissão, né? Por exemplo, no local que você mora. Então, é muita coisa que você não pensa, né? Na hora que você vai escolher essa profissão. Muito bem, Júlia. A visão de mundo, ela é formada no ser, nessa mente, com base em informações. E gostaria de fazer esse destaque para você que está acompanhando o canal Papo Cabeça, Júlia e Tairone especificamente, que o celular tem roubado toda essa criatividade para essa visão de mundo. Sim. Quando a gente vai tomar uma decisão, quanto mais embasado de informação para essa decisão você estiver, mais perto do acerto você estará. Se você passa muitas horas no celular, seja jogando, que relaxa, é interessante, seja se informando sobre moda, enfim, se você não trabalha a área que você está pretendendo tomar uma decisão, não informa essa mente, dificilmente você vai acertar. Se der certo, foi sorte, não foi embasamento. Porque a gente, muito no celular, a gente tem uma visão de mundo que a gente quer. Você A escolhe gente o que vê. Igual Exatamente. rede social, né? Só fica aquilo que você gosta. Exatamente, aquilo que você gosta. exatamente. O algoritmo te mostra o que você quer ver. Então, se você fica muito focado como dizem, em uma bolha, você só vê aquilo e você acaba perdendo a noção da realidade do que realmente está acontecendo. Por isso até que eu vejo que muita gente, quando a gente fala uma verdade com ela, a pessoa se dói muito, a pessoa se assusta. sente... Eu falo, cara, mas que mundo você tá? Isso é o que acontece, é a realidade. Esse ponto que Júlia abordou, a questão da visão de mundo, Júlia, Tairone e público, essa informação para aquilo que você pretende, ela não é de uma semana para outra. Leva-se uma vida. Nós temos histórias de empresários, de pessoas famosas em todos os sentidos, econômico, político, etc., que levaram uma vida tendo essa visão de mundo mais aproximada do certo para as decisões que eles tomaram. E olha, são testemunhos incríveis, emocionantes, que a gente acaba se envolvendo nessas histórias.
Você é arquiteto e você tem esse programa agora. Sim. Você é farmacêutico e tem esse programa. Aonde vocês aprenderam isso? Então, vocês foram juntando essas informações e enxergaram a capacidade que vocês têm. Sim. Eu acho que, em relação à visão de mundo, visão assim, de realidade, Sim. a gente não, teoricamente, a gente não sabe fazer isso daqui e a gente está assumindo esse risco. Aí, dentro da visão de mundo, eu vejo que a gente tem a noção que a gente está assumindo um risco e pode dar errado, pode ter muita crítica e por aí vai. Só que, tendo essa visão, a gente consegue saber que isso é normal, né? Porque eu acho que muita gente se frustra nisso. Faz uma coisa com a cabeça que, tipo assim, nossa, vai ser maravilhoso, vai ser... Aí, na hora que começa as críticas, começa as coisas ruins, a pessoa fala, se frustra totalmente, abandona, se decepciona, se deprime, por aí vai, né? Porque não tiveram essa base de informação para essa decisão. Eu achei lindo, enquanto eu estava aqui esperando a organização de vocês para a gravação, a humildade de vocês estarem falando assim, Guilherme, a gente não sabe nada, tudo aqui é novo para a gente, e as falhas, a gente tem o editor, ele dá um jeito aí para nós para facilitar. Vocês deram um show para mim, eu vou sair com essa mensagem para casa, dessa humildade do que você acabou de falar. A gente juntou informação, viu que dá para fazer, mas nós estamos tentando, que não sabemos ainda. Então, excelente, excelente. Exato. E aí, amor? E aí, amor, o quê? Não, porque assim, eu acho, né, que pra Júlia é um pouco mais difícil. Pra mim também é, mas assim, eu tô tentando ser mais pra frente, por aí vai. Pra ela é um pouco mais difícil, porque ela sempre foi mais introvertida, né? Aí tá vendo? Ele Mas joga pra mim, tipo assim, vai. Mas o meu olhar para Júlia é ela uma pessoa centrada pra caramba. Sim. Centrada. Então, faz parte desse grupo de pessoas dos centrados que ouve tudo para dar uma opinião, para entrar no assunto. Agora, tem gente que sai falando, não se importa de falar bobagem. Tem hora de falar bobagem, não tem problema. Mas na hora do sério, você soltar uma pérola, você pode conduzir um grupo às pérolas também, né? Exatamente. Esse talvez seja até o medo disso que a gente faz, né? Isso que a gente está tentando fazer, porque o objetivo é levar uma boa mensagem, mas aí a gente pode, em determinado momento, falar algo que, sabe, que não está nesse caminho. Mas eu acho que isso é normal, né? Isso pode acontecer e... Tarone, Júlia... E tá tudo bem. O que eu percebo um pouco na juventude, eu tenho 54 anos de idade, pode parecer um velho falando, mas o velho, quando abre a boca, é excelência que está sendo experiência, né? passada. E o que eu percebo, lamentavelmente, na juventude, é essa procrastinação, o deixar para depois, para esse nível de decisão que é uma profissão. Isso tem a ver com coragem? Você falou uma coisa aí que a palavra que veio para mim foi coragem. As pessoas estão sem coragem de se lançar, estão sem coragem de serem avaliadas, porque quantos alunos, eu dei aula há muitos anos, quantos alunos sentaram, quem senta na frente de um professor, já está dito implicitamente que ele não sabe, quem sabe é um professor. E alguns alunos fazem num tom as perguntas do que não sabem, como se soubessem, querendo sobrepor o professor. E eu lamento, e todo professor vê isso. A gente estuda psicologia da pedagogia e todo professor vê que o aluno não tem humildade para aprender. Isso é um bloqueio. Passando da escola, tem muita gente com qualidade para empreender com força. Aí falta essa coragem que vocês estão se lançando. Vocês já têm a formação de vocês, a escolha acertada, porque vocês amam o que fazem. Esse é um ponto muito importante. Já tem resultados financeiros, que é o salário através disso, e estão se lançando com absoluta coragem numa área, vocês que eu digo, o quanto vocês dominam e não. Então, a juventude, ele por não querer se prestar a uma avaliação pública, não faz. Eu não sei quem é que falou, não lembro, mas só sei que nada sei, né? É quem? É Albert Einstein? Não, foi... Albert Einstein. Não sei. Eu tô um pouco destreinado. Mas, tipo assim, é uma coisa antiga, muito antiga, um e filósofo. que é super atual e eu acho que vai permanecer para sempre. E quando a gente se coloca na posição de não saber, a gente está se abrindo a aprender. Descartes que falou. Quem? Descartes. Só sei que nada sei.
Pois é. Porque se a Então, gente acha que sabe tudo, a gente nunca vai aprender mais nada. Então, a coragem, nesse sentido, nessa tomada de decisão, esse se colocar a avaliação pública, está misturado com orgulho. Uma vez eu vi um cara falando que muita coisa tem a ver com orgulho. E tudo que ele falava de medo, de vários assuntos, ele linkava com orgulho. Eu acho que essa parte de orgulho, O orgulho ela abrange muita é inimigo muita coisa. dos erros. Quando nós somos orgulhosos, a gente erra e se revolta. Quando a gente não é orgulhoso, está com a mente organizada, a gente erra e aprende com esses erros. A matemática não vou errar mais, ou vou errar bem menos. E errou de novo na mesma área com humildade, vai acontecer do mesmo jeito. Você vai aprender e vai crescer. Pronto, eliminou esse tipo de erro. Então, o orgulho é um inimigo fortíssimo daquilo que a gente tem como ideal, que é crescer e vencer na vida. Sim. Acho que em relacionamento também o orgulho... Orgulho faz bem em algum momento? Vamos dizer, no bom sentido, ter orgulho do que faz, com sim. honestidade, com dedicação, você deve orgulhar-se daquilo que fez. Porque, por exemplo, eu conheço pessoas que são muito orgulhosas. Não consegue... pode estar sozinho, que é o caso do meu pai, no caso. Pode estar sozinho. Achei que você não ia citar nomes. Não é você, não. Eu citei porque senão o pessoal ia achar que eu tô falando de Júlia. Não. O pai pode estar sozinho, pode estar triste o que for, pode estar doendo o que for, ele mantém. E ele fala isso. Não, comigo eu sou orgulhoso, eu não falo comigo. Eu excluo mesmo a pessoa e tal. É orgulhoso com orgulho. Ele é orgulhoso com orgulho. Eu já exatamente. peguei alguns pacientes que eles lutavam para não chorar. Lutavam e diziam assim, nesse assunto eu não falo. Do meu futuro eu não falo para ninguém. E quando conseguiram chorar, é uma consulta chorando sem uma palavra. Meio que liberou tudo de uma vez só, né? Geral. Isso é tratável? Acho que tudo é tratável? É tudo. Tudo é tratável, tudo é analisável, tudo é compreensível. E quando a gente se presta a isso, essa autoanálise com a ajuda externa de um profissional, você se torna o que você acabou de falar. Quem me conheceu há um tempo atrás e me vê agora, eu sou outra pessoa. Suas palavras. Sim. Acho que tipo, numa empresa, alguma coisa assim, geralmente a pessoa contrata alguém que tem uma visão de fora para poder fazer uma análise do que está acontecendo para melhoria, mas às vezes não consegue contratar um psicólogo, um psicanalista para ter uma visão de fora do que está acontecendo com ele mesmo. A última linha de tratamento é da mente. Caramba. Se você quebra uma perna, você tem uma ambulância para te pegar no ponto da perna quebrada e te levar para o hospital. Se você está com febre, aquele que te acompanha te leva imediatamente para o hospital. E a mente a gente vai procrastinando, deixando para depois. Ah, não, isso aí é coisa da minha cabeça. Outros dizem, é coisa da sua cabeça. Chamam psicólogo, psicanalista, médicos de doido. Então, e não são, muito pelo contrário. Deixa eu abrir uma aspa aqui, tudo é tratável, o esquizofrênico, você controla ele não tem cura. Mas eu entendi a sua colocação, e é tudo sim tratável. Então, os problemas da mente, as pessoas vão deixando para depois. E quando aquele famoso fundo do poço acontece, aí nós somos procurados. Aí é óbvio que é mais caro, é óbvio que é mais difícil, tanto para o técnico quanto para o paciente. Então, a complexidade aumenta, sem dúvida. Às vezes tem que usar de um medicamento que se tivesse procurado antes não O teria que usar, né? neurologista, o psiquiatra, é a hora deles. Tá vendo você aí, ó, que tá achando que tá na merda, já corre para se tratar logo, não espera estar lá no fundo da merda, não. Algumas vezes, nunca falaram diretamente para mim, mas já sei, eu já ouvi. Uma conversinha vai mudar a minha vida? Aí começa a falar os problemas, que são nítidos que a mente desorganizada não vê uma saída. Não vê. Já tratamos de casamentos absolutamente tudo definido, tudo separadinho e tal, e que reataram. As mentes estavam enxergando as pequenas coisas como grandes.
potencializando as coisas pequenas. Isso a mente é capaz de produzir dando isso. muito valor ao que não tem valor. Ao que não tem. E escondendo ali o que realmente importa. Tem valor, muito bem. E a gente faz isso meio que diariamente, né? Sempre quando acontece um problema, a gente dá uma ênfase de tipo, meu Deus, o mundo tá acabando. E na hora que a gente pega pra olhar, tipo assim, mais um problema que eu já passei por isso antes, já superei isso e tô dando muito valor pra isso de novo. Eu acho que isso aí que vai te fazendo mal, vai te levando meio que pro fundo do poço, né? Tairone, ultimamente, principalmente pela condição do Brasil, eu vi uma reportagem que em pouquíssimo tempo, salvo engano aí, um mês e meio, 2, foram 15.500 pessoas embora, a ideia ir embora do Brasil, só para os Estados Unidos, fora os outros países que a reportagem não cobriu. Se você trabalhar nos Estados Unidos 16 horas, que é a proposta lá, aqui no Brasil, você ganha, você estabelece a sua vida. Eu tenho essa visão também. Então, eu não estou discordando quem sai porque está usando de coragem, está usando daquilo que pensa que vai dar conta, acredito que vai dar. É muito importante o calor da necessidade, a gente consegue se superar em muitas áreas, importantes áreas. Mas, se você fizer conta e trabalhar aqui 12, 14 horas, 16 horas, no Brasil você ganha, você tem um sustento bom para você. Muita gente, quando a gente fala isso, tipo, de trabalhar 12, 14, 16 horas, fala, gente, que loucura, vocês estão se matando. Só que eu vejo isso como um momento. Não é que você vai fazer isso a vida inteira. Perfeito. Hoje eu trabalho bastante e tem muita gente que fala isso comigo. Pô, você tá doido, toda hora que olha você tá trabalhando. Tá fazendo uma coisa. Mas é um momento, então eu tô aproveitando esse momento para ver se eu consigo conquistar as coisas, alcançar nossos objetivos, para poder chegar lá na frente, conseguir ficar mais tranquilo, conseguir realmente escolher a hora que eu quero trabalhar. Acho que essa questão também entra um pouco no orgulho, né, que você estava falando. Porque lá, geralmente, as pessoas pegam um trabalho, tipo assim, vou trabalhar no McDonald's. A pessoa não quer fazer isso aqui no Brasil, onde conhece todo mundo, onde, sabe? Então, aonde é o treino desse muitas horas? Fugindo um pouco, eu volto para a colocação. Na sua graduação e pós-graduação, foi uma dentro da outra que eu acompanhei. Quantas horas você estudava? E estudar não é fácil. Se fosse fácil, seria o inverso. Não tinha um país tão semi-analfabeto como a gente vê nas estatísticas. Porque não é fácil estudar. Força muito a mente, mas é necessário. É como uma musculação mental, vamos entender assim. E aqueles que se propõem a trabalhar essas horas, tudo bem, vou repetir, o desafio é muito importante, é importante para a formação dessas mentes. Agora, eu queria chegar no pessoal que vai ilegal, apostam as vidas, as mães levam os filhos ou o filho, o pai vai primeiro para depois tentar levar a família ilegalmente, e ambos estão apostando as vidas. Ficam separados, marido e mulher, para tentar, numa vida de 10, 15 anos, fazer, entre aspas, o pé de meia. Peço desculpa àqueles que discordam, esse é meu ponto de vista, não é, de novo, repito, uma verdade absoluta, mas matematicamente não corresponde a uma ideia, a uma produção de uma ação positiva que vai dar certo. Eu acho que a pessoa tem que estar... É muito risco. Voltando à parte da psicologia, da mentalidade, eu acho que a pessoa tem que estar muito bem. Organizado. Muito bem, porque eu tenho amigos que foram, não, vou tentar lá fora, ficou um ano, não aguentava mais ficar longe da família. Isso aí. Não aguentava mais ficar longe de amigos, uma cultura completamente diferente. Você ir, né, por exemplo, minha irmã está no Canadá. Foi ela, foi o esposo, foi minha sobrinha, foi a família. Legalmente. Foram legais, com o trabalho já pronto. Já é difícil estar longe, tipo, de irmão, pai, mãe, etc. Das suas raízes. Porém, eles têm ali marido, esposa, filha, que já é um conforto. E como está legal, daqui a pouco, na hora que organizar um pouco mais financeiramente, consegue vir, visitar, voltar. Agora, e desse formato que você falou, cara, eu acho bastante loucura. E tem um detalhe. Quando você tira o seu pé da sua nação e vai para outra, você está disposto a tudo. Esse estar disposto a tudo, com a mente desorganizada,
que é o nosso assunto, as decisões são anuladas e partimos para a sorte, para as oportunidades, entre aspas, tipo, o que aparecer eu pego. Sim. É igual eu estava falando esses dias de se organizar financeiramente, né? Foi uma coisa que eu estou tentando, eu preciso fazer isso e eu já entendi que é necessário. Quando você se organiza financeiramente, você não aceita qualquer coisa. Porque você não está aceitando por dinheiro, você está aceitando porque você quer fazer aquilo. Então, essa organização financeira vale muito para isso aí que você está falando, né? Essa é a pressão que o humano sofre aqui no Japão, em qualquer lugar do mundo. Países ricos, países pobres, enfim. Todo humano sofre a pressão financeira. Longe da ideia que dinheiro é tudo, mas a viabilidade, aquilo que você precisa alcançar, é o dinheiro que vai te dar condição para você ganhar dinheiro. A escola, você tem que pagar a mensalidade. O governo, seja municipal, estadual, federal, condiciona um grupo para que assim aconteça. Para que através de impostos e tal, as escolas funcionem, entre aspas, de graça para os alunos. Mas o caderno, os livros, o uniforme, você precisa do dinheiro para poder entrar dentro do padrão de ser um aluno nessa escola. Sim. Já os de escola particular, a família tem um pouco mais de instrução, mas o que é de condição, mas o que está na mente do pai, eu vou investir no meu filho para que ele se dê bem e vai ganhar o dinheiro dele. E aí vai dar condição para os meus netos. Os pais pensam assim. Juntamente com isso, é essa formação do ser que começa na mente. Quando esse aluno ele se desenvolve como tem que se desenvolver, o sucesso é garantido. Cara, doideira. Garantido. A escola forma a pessoa, ainda que a gente entre numa discussão política que as escolas não preparam os alunos para trabalhar, para o trabalho, para o mercado de trabalho, mas o fato é que forma uma pessoa. Forma uma pessoa e aquilo que a gente falou, quando ela aprende, igual estudar por conta própria e cria essa mentalidade de assumir risco, com responsabilidade, né? De se colocar, dar meio que a cara a tapa, tudo que a gente veio falando anteriormente, eu acho que a pessoa tendo isso em mente é um pouco mais fácil, porque ela não vai parar em qualquer obstáculo. Acontecer um obstáculo, ela vai analisar, avaliar, ver o que houve, tentar passar por cima daquilo. Tairone, eu tive um paciente de 17 anos que ele fez 3 consultas e quando chegou na quarta era muito difícil, uma consulta muito pesada. E quando chegou na quarta ele me ligou, falou assim, doutor, pode cobrar do meu pai, o pai que pagava, pode cobrar, mas eu não vou na consulta não, a gente fecha o pacote que o senhor fez, eu não vou mais, eu vou para outro lugar no horário da consulta e o senhor vai receber o seu dinheiro direitinho, sem problema nenhum. Eu queria fugir da consulta. Na hora da consulta eu liguei para o pai e falei, seu filho não veio hoje. Eu não falei a proposta que o filho me fez. Uhum. Aí ele ligou lá, na outra consulta, o filho, pô, doutor, me sacaneou e tal. Pô, o senhor ia ganhar o dinheiro do senhor. De graça, sem fazer nada. Aí eu falei assim, não é justo com o seu pai. E você está tendo o maior investimento da sua vida, que é nessa idade organizar a sua cabeça e tal e tal. Ele continuou depois mais algumas 3, não me lembro com detalhe, mas eu chamei o pai, conversei e falei que ele preparasse melhor o filho dele para um tratamento e abrir mão desse dinheiro que não é lícito. Então, o pai sabe o quão é importante o filho ter a cabeça organizada. Uhum. Pode falar, mano. E são coisas que faltam também na educação, assim, né? As crianças têm, porque a parte financeira quase não é falada em escola, a parte psicológica, até a parte de empreendedorismo também, nada disso é falado em escola, né? Quando a gente está estudando, tem uma matéria que aborda a quantificação, precificação, porque não é fácil você sentar na frente de uma pessoa e falar assim, o tratamento é tanto. E para aqueles que, como eu disse atrás, penso que uma conversinha fiada vai dar jeito, então não é fácil você chegar e dar o valor, o preço de uma consulta. Repito, não é cara, mas precisa de uma organização para o pagamento dessas consultas, sim.
e você falar. Então, você tem que ser preparado na escola para fazer isso. Tem muita gente que não tem essa habilidade. Eu era uma dessas pessoas, o verbo está no passado, fui aprendendo, e o mecanismo que a minha mente absorveu é que eu tenho valor, o meu trabalho tem valor. Não que será que eu vou dar conta dele, esse será inibe eu colocar preço. Ok. Então, já pensou se eu venho formado como criança, como você falou, por isso que eu estou falando, se não convém, eu vou falar, você tem 23 anos, olha a sua abordagem. Fico emocionado com isso. Se a gente vem, eu seria beneficiado se a escola desse essa educação. Sim. A gente cresce ouvindo que tudo é caro. Aí a gente acha que é um crítico. Não, eu sou um crítico, eu sei discutir preço. Para saber discutir preço, a gente tem que saber o valor das coisas. Grosseiramente assim, uma palavra, né? A gente tem que saber o valor, porque senão você... Olha, o pedreiro é absurdamente caro. Você, arquiteto, lida com esse profissional constantemente. Todo lugar que a gente bota o pé tem as mãos de um pedreiro. Exato. E como esse cara... eu tenho uma paciente que ela tem vergonha de dizer que o pai é pedreiro. Eu falei assim, o seu pai ganha muito bem. E ela chega toda orgulhosa e conta a história sem perceber, e já demonstrando que a cabeça mudou e que está amando a profissão do pai. Então, o pedreiro ganha muito bem. Mas esse muito bem não é pejorativo. Ele ganha a competência que ele tem para executar o serviço que ele está se propondo. Então, como que esse pedreiro ele cobra de uma pessoa que não sabe o valor do trabalho dele? Então tem que passar a leitura aqui, onde a gente passa a mão, bota o pé, passou a mão carinhosa de um pedreiro, ainda que grossa, cheio de calos, mas está ali cheio de carinho naquilo que ele faz. E a gente ensinar o valor das coisas, por exemplo, das profissões, no caso, para o cliente é difícil, mas é muito necessário, né? Porque, por exemplo, eu como arquiteto, tem muita gente, já aconteceu bastante comigo, eu falo isso porque já aconteceu. Chego no cliente, falo o que vai ser entregue, falo as necessidades dele, mostro o que vai ser entregue, o cara não tinha ideia de que eu fazia aquilo. Por exemplo, sei lá, uma iluminação, o cara não tinha ideia que a gente marcava todos os pontos, definia qual interruptor vai puxar qual luz. Tem gente que não sabe que arquiteto faz isso, acha que arquiteto só desenha ali e entrega. Eu dei aula para o ensino fundamental, para o ensino médio, e dei aula para o 3º grau. Meu primeiro dia de aula é critério meu, tanto no fundamental quanto no médio e no 3º grau, na faculdade. O primeiro dia é o nome que o seu pai e sua mãe faz e o que você pretende ser, quando não na faculdade, muitos já estavam estudando, joia. Eu percebia quem não tinha orgulho dos pais, da profissão dos pais. Eu percebia que era melhor dizer que a minha mãe é do lar do que a minha mãe é manicure. A minha mãe é faxineira. Para quem aguenta e gosta, também vi uma reportagem um dia desses, e enquanto a reportagem estava caminhando, eu fiz a conta de quanto essa empresária de faxina nos Estados Unidos ganha por dia. 12 mil reais por dia. Por dia. Então, e o orgulho com que ela falava de quando chegou, que ela não sabia nada, não sabia o nome das coisas em inglês, é comum isso, mas é sério para quem está buscando ser um profissional. Sim, voltando ao pessoal da escola. Eu via quem tinha vergonha, então era melhor dizer, minha mãe não faz nada não, só fica em casa. Então, e outros que já tinham esse preparo que você abordou, Júlia, de ser preparado em casa quanto às profissões, o pai que educa dando, faz para mim que eu te dou R$1. Se você passar de ano, eu te dou a bicicleta no final do ano, te dou a boneca que você quer no final do ano. Isso, grosseiramente você fala, você está corrompendo o seu filho. Muito pelo contrário. Merecimento. É merecimento.
é democrático e, acima de tudo, é educacional, é educativo. Porque você está aguçando o interesse dele. Mãe, se eu lavar a louça de novo, você me dá mais R$2? Então, ele aprendeu o mercado novinho, As coisas têm antes dos valor, 10. né? E Então, você tem que fazer para poder ganhar. você está agregando, e a vida é assim. A gente recebe no dia 1º, digo, no dia 30. Do 1º a 29, a gente de está trabalho. arrepiando. E se você ficar pensando no dinheiro do dia 30, que foi acordado, combinado, talvez você não consiga desenvolver o seu trabalho. Sobre essa questão de trabalho, a gente até falou isso da outra vez, que às vezes a pessoa não sabe o que quer e acaba não fazendo nada. E muitas vezes por vergonha. Às vezes tem a oportunidade de trabalhar numa loja, de alguma coisa mais simples, porém por vergonha acaba não pegando e prefere ficar sem fazer nada, sem buscar nenhum objetivo, sem ganhar nenhum dinheiro, do que pegar um determinado trabalho por vergonha. Quantos grandes empresários que a gente vê também na internet, que eles contam a história e falam, eu comecei, eu panfletava no sinal, eu trabalhei em supermercado e tal, e chegou onde chegou. Eu acho, incrivelmente absurdo. Eu acho, quando eu vejo algum empresário, alguém que eu vejo, já conheço a história da pessoa e tal, e aí as pessoas nos comentários, tipo assim, descredibilizando o que o cara é hoje. Sabe, falando, mas pra você também, esse papo furado, isso logo. Então, tipo assim, as pessoas não conseguem aceitar que uma pessoa sai do nada e consegue alcançar grandes objetivos. Não consegue. E essas são as pessoas que geralmente não vão alcançar. Para reflexão, por que uma pessoa que ganhou na loteria ficou pobre? Falta de educação financeira. Exatamente. Simplesmente. A gente pensa que determinados valores não têm fim. Tem fim. E se a cabeça for organizada, esse fim é mais rápido. Jogadores de futebol, tem como o jogador de futebol ficar pobre? Cada aparição dele, ele ganha dinheiro. É imagem, é uma roupa que ele coloca, é uma propaganda simples, só para ele dar um sorriso, controlar a bola 3 vezes, o cara ganha horrores de dinheiro e o cara fica pobre. Aí, não, porque ele tem doença disso, doença daquilo, exatamente. O profissional vai identificar os problemas dessa cabeça, aquilo que for para a psicologia será tratado, para a psicanálise será tratado, para a neurologia será tratado, para a psiquiatria será tratado, para que ele volte organizado e siga a vida. Essas pessoas, igual eu dei o exemplo, eu conheço gente assim, né, que não aceita muito que pode as coisas, que critica muito quem está fazendo. Às vezes, vamos botar aí de internet, né, que é o mundo hoje. Às vezes uma pessoa grande na internet que veio do nada e está conquistando várias coisas, e às vezes vira um mentor, vira um professor e tal, e muita gente critica aquilo, acha que é balela e sei lá o quê. Essas pessoas que têm essa visão meio que fechada para isso, tipo assim, isso para ser tratado, ou isso a pessoa tem que querer mudar por conta própria? Assim como o movimento repetido te traz lesões, a mente muito fechada traz lesões para a mente. Porque eu vejo o seguinte, se tem alguém de internet que lá para alguns é muito bons, mas para outros é muito ruins, e você não acredita muito em tudo que ele fala, de qualquer forma, vai ter uma fala ou outra, um negocinho ou outro que vai ser bom para você, que você pode absorver. Só que a pessoa é tão fechada a isso que ela não aceita absolutamente nada que o cara fala. Se o cara fala assim, esse sofá é verde, fala, conversa fiada, esse cara também só tá querendo, sabe? Então você vê que as pessoas são completamente fechadas para isso, para aprender com quem já fez ou para quem... Então, existem gatilhos que, a pessoa se fecha porque tem medo de perder o que conquistou, conquistaram, mas se fecham, poderiam conquistar mais, ou poderia viver uma vida mais leve, mais suave, se fecha com críticas. Então, vê um podcast como esse, o assunto não interessa, aí vai falar da estrutura, o que tem a ver? O assunto não é legal, a estrutura não tem nada a ver. A pessoa não entende que o erro tá nela, né? Então, ela vai fazendo avaliações por causa dessa ideia fechada e vive mal. Ter a mente, eu vou colocar o nome de oxigenada, ter a mente oxigenada é para te dar qualidade de vida. Então vai fazer esporte.
vai fazer esporte, vai procurar os prazeres da vida. Obrigado. Então, aí quando você oxigena a sua mente, você vai trabalhar melhor, você vai ter um casamento mais saudável, você vai ser uma pessoa mais agradável. Os ambientes, quantas pessoas vão para uma festa do melhor amigo e chega lá, Coca-Cola tá quente, ele acha. O gelo tá derretendo muito rápido, o assento tá duro, O som tá o alto. som tá alto, as músicas não são A pessoa que legais. tá sentada do meu lado é chata. Aí, Nossa, é horrível. quando a gente se enche ouvindo essa crítica do nosso lado, a gente fala, para que você veio? Hein? Mas ele continua vivendo o mundo dele. Esse mundo é normal para ele. É desgostoso e é chato para gente que está com a mente legal, organizada. Cara, Mas para esse é o assunto dele, não tem para onde sair. Mas aí ele buscaria uma terapia para poder mudar? E muda rápido. Muda rápido. Só precisa pegar como se fosse com a mão, ajeitar a, vida, a cabeça dele, para os olhos dele, contemplar as coisas boas da vida. Que ele está focando nas ruins. E nós temos vida, pontos bons das nossas vidas e pontos ruins. Você não vai ser a melhor pessoa depois de um tratamento, mas você vai ser melhor do que era. E dá até como exemplo uma situação de Júlia. Quando a gente começou a namorar e tal, me corrija se eu estiver errado, tá? Eu sempre achei a Júlia muito pessimista. Ia fazer alguma coisa, antes de cogitar a possibilidade de dar certo, ela já falava que ia dar errado. Eu falei, gente, mas como que você sabe que vai dar errado? Você tá vendo o futuro? Então ela tinha muito disso, eu pegava no pé dela por isso. Aí uma vez eu dei um livro pra ela, do Geraldo Rufino. Como é que é O o nome? Poder da Positividade. O Poder da Positividade. Ela leu e eu percebi que ela começou a rever algumas coisas. E isso não é tipo de você sair acreditando igual um maluco que tudo é bom, tudo é perfeito, não. Quanto custou o livro? R$30. Foi o valor dessa consulta e o valor do benefício não se compara. Exatamente. Não, Então, não foi de R$30. Por exemplo, esse é um exemplo que eu dou. Quando uma pessoa que é pessimista, não estou falando no caso de Júlia, não é. Ela era um pouco assim, mas hoje não é mais. Quando uma pessoa que tem essa visão, você fala de um livro para ela, pô, lê esse livro aqui. Aí o nome do livro é O Poder da Positividade. A pessoa já lê aquele título e já fala, pelo amor de Deus, eu não vou perder meu tempo lendo um negócio desse aí. Vai querer que eu seja otimista, acreditando que tudo vai dar certo o tempo todo. Feliz todo dia. Feliz todo dia, sorrindo no meio da desgraça. A pessoa não se abre a entender um pouco mais sobre aquilo da positividade, não se abre a entender um pouco mais e aplicar pouquinhas coisinhas na vida dela, é um pontapé inicial. Então, você falou aí da terapia. A pessoa trata isso com terapia, top. Mas às vezes a pessoa tem um preconceito com terapia, ou às vezes não tem condição, e por aí vai. Se ela se dispor a ler um livro do assunto, por mais que ela não mude, mas ela vai entender melhor sobre o assunto. Vai e eu acho que quando refletir, você entende melhor sobre o assunto, você reflete sobre ele. É pior quando você trabalha com uma pessoa desse jeito, né? Porque você tá todo dia ali com alguém que tá reclamando e tudo que acontece. E você tenta ficar, se blindar às vezes disso, né? Porque você tá bem, aí a pessoa chega Nossa, falando verdade. do seu lado. Você tem alguma dica? O que a gente pode fazer nessas situações? Porque eu acredito que muitas pessoas passam por isso, né? De ter alguém ao seu lado que, às vezes, nem percebe que é assim. Eu acho que a pessoa que é assim, grande parte das vezes, não percebe que... Acredita que aquilo é a verdade, né? Acha que aquilo é normal, que ela... Né? A gente não percebe, a gente já vive cuidados incríveis. Um é dirigir. Ao você dirigir, você está na sua mão. O stop não está para você, está na transversal. E por que você freia? Porque você é cuidadoso, é preventivo. Então você, naquele momento, dirigiu para dois. Vem um desavisado lá e você cuida dele e de você. No seu caso, em uma pessoa trabalhando com uma pessoa pessimista, você tem que também tomar esses cuidados para não ser influenciado por ela. Qual é a forma? Destaca, essa pessoa vai dizer assim, nossa, que chuva! Aí você, em cima, graças a Deus que está chovendo, já sei que o alface que eu vou comer vai estar maior, vai valer a pena os R$ 2,50 que custa hoje. Nosso sol está de rachar, dá para fritar ovo na estrada. Imagino, se eu pudesse, eu estaria na praia curtindo esse sol. Esse é o cuidado, o método. Essa pessoa, você pode salvá-la
do pessimismo. Que você vai fazendo ela rever os conceitos. Né? Mas ambos prestam o mesmo serviço para a sociedade. Aham. Ela pro lado negativo. Exato. E o otimista, ele criou o carro. E o pessimista? O freio. O freio. O freio. O freio. Tá certo. O otimista criou o avião. O pessimista, o paraquedas. Vai que ele cai, né? O motor para. Então, se nós soubermos lidar com o pessimista, ele vai prestar favores a gente. Então, tem dia que a gente não tem paciência para ser esse contraponto. Ai, que chuva maravilhosa. Tem dia que a gente não está tranquilo. Esse dia é a blindagem que você falou. Eu acredito que eu saio muito como chato em várias situações. Ela tá rindo porque concorda. Mas eu falo em relação a qualquer lugar que eu tô. Porque Tairone tá lendo a sua mente, hoje, porque hoje eu tento ser esse otimista, mas um otimista consciente. É o segundo ponto. Então, sempre que acontece alguma coisa, o pessoal já começa a reclamar, eu falei, não, gente, tá tudo bem, isso aí a gente resolve ali e já faz tal coisa ali. Então, eu acho que tem gente que olha pra isso e fala, pelo amor de Deus, você é chato, tem tudo... Vou me dirigir a Júlia. Júlia. Tudo pra você tá bom. Mas por quê? Eu vou ficar chorando por tudo, gente? Pelo amor de Deus. Tem outras coisas piores pra eu me preocupar. Alguma vez uma mulher virou para você, Júlia, e falou assim, você está linda, está maravilhosa, está fechando o trânsito e tal. E você percebeu, eu não estou assim. Essa pessoa está exagerando no elogio e você se coloca naquilo que você sabe que é e está. Então, tem gente que excede tanto que passa além daquilo que a realidade está demonstrando. Então, o segundo autocontraponto é você saber em que ponto você está para nada te tirar do chão, te deixar flutuar de forma que você não consiga ter o controle de si. Então, é o segundo ponto do contraponto que você tem que ser. Mas a chuva é maravilhosa para hortaliça e tal. E aquele que é exageradamente para cima. Nada exageradamente é bom. Tudo demais. Um pudim inteiro te leva para o banheiro. Uma feijoada maravilhosa vai te dar dor de barriga. Então tem que ser tudo organizado. Esse é o papel de uma análise. É você olhar tudo com coerência, com o pé no chão, para viver bem com boas atitudes. Então, eu vou aproveitar, para você que está tendo essa aula aí, já dá um like no nosso canal, já deixa seu comentário o que você está achando do Guilherme. Do Guilherme. Para vocês, doutor Guilherme. Guilherme pra gente. Se inscreva no canal, deixa o like, deixa seu comentário. E a gente vai deixar o contato do doutor Guilherme também na descrição, né? Para quem precisar, tiver interesse, né? Se puder. Pode sim, né? Pode. Fique à vontade. Então tá. Cupom Papo O tempo está remido, mas a gente avalia os casos para poder tentar atender. É isso E aí. se vocês quiserem também deixar dúvidas no comentário, a gente Sim. pode fazer um outro episódio Sem respondendo dúvida. essas dúvidas. É isso aí. Vocês têm. E não tá acabando não, tá, galera? Só aproveitei o Só gancho pra fazer respirar, aqui. Agora tomar eu tô ficando bom nesse negócio aqui. Cada dia melhor. Mas é isso, Guilherme. Essa questão do ser otimista, ser pessimista, eu acho que se a gente conseguir buscar um equilíbrio nisso daí, a gente vive muito bem. Eu falo por experiência própria, que eu já fui muito pessimista, muito negativo. E toda vez que eu vejo uma pessoa que está nessa posição, eu tento influenciar ela a mudar um pouquinho. Não que eu queira, muda aí, cara. Não é isso. Vê de outra forma. Tenha a sua própria experiência e depois me fala o que você tem achado. Porque não é o que funciona para mim, que funciona para todo mundo, mas eu sei que muita coisinha boba que eu fui revendo no meu dia a dia está influenciando muito no meu trabalho, no meu relacionamento com namorada, com esposa, no meu relacionamento com família, no meu relacionamento de amigos. Então eu vejo a influência positiva que faz nisso. Para uma pessoa, Tairone, do nosso convívio, a gente não precisa falar muito, não. A nossa convivência, que é um presente para esse pessimista exagerado, é suficiente. Para uma pessoa que é distante de você, cabe uma palavra e tal, porque as oportunidades são menores. Na condição de professor que fui, era normal eu ouvir o aluno falar assim, eu sou burro mesmo, eu tirei outra nota baixa em matemática, em física, etc, etc.
E não percebemos que nós não somos bons em tudo. Vai ter uma matéria. Pergunta para o seu colega qual a dificuldade, que matéria que ele tem. Ele tem história que você é 10. O outro tem geografia que você é 9, é 8. E cabe que matemática ele tem dificuldade. Então, esse autoconceito de que eu sou burro, eu sou incompetente por causa de um ponto, ele é injusto para consigo. Ou, de novo, a palavra injustiça. Quando a gente usa de injustiça para conosco ou para consigo, e as pessoas usam de injustiça também para conosco, aí nós sofremos muito. Então, é a chamada autossabotagem. Quando isso acontece, em nada nos ajuda a sobrepor aquilo que nós não estamos conseguindo sair bem. Eu sempre fui péssimo em português, eu tinha muito medo, acho que eu falei isso um dia para a Júlia. E meu irmão nem pegava no caderno, o cara mandava, era 10, 9, 10 o tempo todo. E para piorar, claro que eu ia ter medo da minha professora de português. Ela era mais alta do que eu, e ela tinha aquela régua T, porque ela escrevia direitinho, dividia no quadro, e eu me lembro, na hora da prova, ela andava com aquela régua quicando no corredor, entre as cadeiras, e aquilo dava no meu coração. Achava que ela te dá uma reguada, né? E como que eu ia falar um negócio para uma professora, que na minha idade o respeito primeiro era os pais, depois os professores de valor e importância para nós. E com esse pavor todo eu sempre fui 6, 7, um aluno 6, 7. Sempre passei de ano, nunca fiquei reprovado ou de recuperação em português. Então, o medo eu não sabia, eu não tinha o entendimento que eu tenho, mas me fez encarar e reagir e me esforçar mais. Matemática eu sempre fui muito bom. Então, quando a gente observa que nós temos dificuldade em uma área, não tem que startar, dar início, uma autossabotagem. A gente tem que sobrepor aquilo ali para que a diferença seja feita. Então, é uma dica. Eu acredito que eu sempre me autossabotei, muito tempo. Porque eu tinha uma visão de, assim, por exemplo, quando eu escolhi que eu seria farmacêutica, eu achei que eu só tinha que saber química, as matérias específicas da minha profissão. E eu larguei de mão todo o resto, né? Me limitei, né? Porque eu me limitava em aprender várias outras coisas que iriam me ajudar também na minha profissão. Então, depois que eu entendi isso, que eu abri o leque, assim, e falei, não, tudo, um pouco de tudo é importante. Então, pode ser que os seguidores entendam que para eu ter uma mente organizada, eu preciso fazer análise? Não. O Tairone acabou de falar que deu de presente à Júlia um livro que abriu a mente dela para o assunto. Então, e aí, como é que eu consigo ter uma mente nesses moldes aí para fazer boas escolhas e ter uma qualidade de vida? Voltamos à visão de mundo. Informação. O que é visão de mundo? Visão de mundo é você saber, para aquilo que te importa, tomada de decisões, a maior gama de informação possível. Nunca nada não tem importância. Volto naquela frasezinha que o inimigo dos erros é o orgulho. O orgulho bloqueia a nossa mente. Outras coisas bloqueiam. Eu estou só contextualizando. Então, a visão de mundo é você saber sobre tudo um pouco e o quanto você puder aprofundar naquilo que te interessa, aprofunde. Tem a ver com você ver as coisas realmente do jeito que ela é e não do jeito que a nossa lente Essa é a leitura perfeita. Não podemos ler as coisas segundo... Não, tô só fazendo um gesto pra câmera. Segundo ao que ela não é. O que ela não é? O que a gente pensa que ela é. O preto não é marrom, o preto é preto. Não, mas para mim é marrom e ponto final. Orgulho, grosseria, arrogância. Eu tenho eu não lembro quem foi. Acho que foi o Fernando que trabalha comigo. Se você assistir, tamo junto.
Eu acho que foi ele. Ele contou que ele tem 2 primas, já falando sobre uma pessoa e tal. Ele contou que ele tem 2 primas, já tô explanando ele aqui já. Que são bonitas, são jovens, tipo 20 e pouco e 30 e poucos anos. E as 2 são solteironas e sempre critica o homem, no sentido de, pô, nenhum homem não presta, eu não consigo fixar com ninguém, sei lá o quê. Em contrapartida, ele disse que as 2 são completamente ogras, ignorante, tudo que fala, eu sou assim mesmo e pronto, acabou, não mudo, não é meu jeito. Então, assim, a pessoa não se coloca na posição de mudar um pouco, de ceder um pouco e coloca o problema em terceiros, que no caso, no caso dela, nos homens lá. Um presidiário, ele tem as regras, ele entra sabendo de tudo, pega a roupa dele, o uniforme, e aqui dentro é assim, ok. Aí ele fez uma arte lá, ele já entra sabendo disso, fez uma arte lá, 5 dias sem banho de sol. Tudo bem, ele leva, lamenta, mas tranquilo, eu pago a pena. Aí ele fez outra coisa lá, 1 mês sem visita da família, seja quem for. Se tem visita íntima, fez outra coisa lá, tanto tempo sem visita íntima. Ele vai administrando, vai pagando os castigos e tal. Quando ele faz uma arte que a pena é solitária, aí ele endoida. Porque ali está marcado o encontro com ele mesmo. Não tem nada. Ele endoida, Tairone, ele se morde, se arranha, fura a parede, tenta furar com os dedos. É um estado de loucura. Por quê? Porque nós somos feios dentro da desorganização mental. A gente não se suporta. Então, eu sou assim, ninguém me muda, e ponto final, ela não quer contato com ela mesma. Porque se ela encontrar uma pessoa do mesmo jeito que ela ela vai falar Dá que é problema, horrível. mas isso já acontece sem esse extremo aí, eu sou assim mesmo e tal. Um comum de mulher não suporta estarem com a mesma roupa no mesmo ambiente, né? Mas vamos falar das coisas interiores, da mente, especificamente. Quando a gente encontra uma pessoa igual a gente tem ojeriza. A gente tem barreiras com essa pessoa. E a gente se vê, e é feio, e a gente sai fora dessa pessoa, entra numa autoanálise, num autodesprezo, inclusive. Então, enquanto a gente está feinho, dá para ficar bonito. Quando está horroroso, o drama é pior. Isso acontece às vezes com o filho, tipo, a mãe se vê no filho e... Aí isso... é o contrário. Aí, nesse ponto, é o contrário. Essa mãe quer super proteger, porque ela projeta, ou a mãe, o pai, o tio, a avó, se projeta no filho. Aí a coberta. Passa a mão em O erros. famoso passapano. Cara, loucura. Igual você falou, como é que A a gente mente é não incrível. se suporta, né? E eu acho incrível que se você encontra uma pessoa exatamente igual a você, você tem a capacidade de falar muito mal daquela pessoa. Nossa, essa pessoa é ignorante, sei lá o quê, não suporta essa pessoa. Mas você não olha pra você mesmo que você é exatamente igual. Por isso que essas primas aí, elas afastam as pessoas parecidas. E número 2. O número 1, elas não querem parar para fazer uma autoidentificação para correção. Eu acho que mudar dói, né? Dói. Você sair do que você Do é. conforto. Sair do seu conforto, da sua rotina. forma de viver, da sua rotina. Vamos falar assim, pessoalmente já é difícil você mudar você mesmo. Você mudar o seu ambiente é difícil. Você mudar de trabalho é difícil. Tudo tem uma parte difícil e eu acho que a grande maioria das pessoas não estão dispostas a assumir esse compromisso, a bater de frente com isso, mesmo que seja para o bem delas. Uma informação a qual me inclui, eu atendo pessoas que acham que estão obesas e pessoas que acham que estão super magras. A mente desses 2 grupos são iguais. Tem a mesma dificuldade. Quem acha que está obeso tem dificuldade de fazer a dieta e quem acha que está super magro tem a dificuldade de fazer a dieta para engordar. O procedimento mental é o mesmo, porque sai da sua rotina confortável para essa mudança que pretende, mas não tem força psicológica para poder ter sucesso. Então, como se
Uma pessoa está obesa, a outra está super magra, pensam iguais. As dificuldades impostas a essa mente são iguais. Tem que sair da zona de conforto e seguir as regras. E consegue. E fazer o que deve ser feito é bem difícil, É né? difícil, é difícil. E é Nós muito somos mais fácil a gente arrumar um meio de burlar aquilo, de fugir daquilo. os atalhos do que o caminho. O caminho é reto, tem polícia, tem radar, tem sinal, mas tem, acima disso tudo, segurança. Os atalhos não tem iluminação, tem buraco, não tem um mecânico, não tem um outro carro que passe ali para te dar uma carona, para te socorrer. É igual por exemplo, né, no meu caso, que eu sempre tive dificuldade de falar em público. O treinamento para você falar em público é você se expor e falar em falar em público. falar. Então você tem que enfrentar, é igual em todas as situações. A gente tem aquela plataforma lá. Mas, Júlia, do não tem RD. não. Você, olha só, um podcast, um monte de câmera aqui te filmando. Aham. Iluminação para te ver melhor. a gente tava falando. Era para travar. Quando a gente foi gravar aqui, igual ela gravou o curso lá do serviço dela, pra olhar pra câmera, pra falar, meu Deus do céu. Igual, nosso editor tá aqui atrás aqui. Antes eu olhava aqui, eu ficava olhando pra ele, ó. Agora eu já consigo olhar pra câmera. Então, tipo assim, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai melhorando. Então, acho que isso é em todas as áreas da nossa vida, né? É a rotina confortável. O que eu ia falar é que o Eslen é um neurocientista, psicólogo, ele, né? É. Não sei. Ele tem uma plataforma chamada RD, Reservatório de Dopamina, e eu assino essa plataforma e a gente acompanha uns cursos lá. E em uma aula ele falou sobre falar em público, eu até mandei pra Júlia. Ele fala que a forma de você começar a quebrar esse bloqueio é fazendo isso, igual ela falou, e ele deu uns exemplos. Cara, uns exemplos muito bobos que eu falo assim, caraca, como pode o negócio fazer tanto sentido? É você chegar numa farmácia e vai comprar um remédio, em vez de você só falar, me dá esse remédio, você perguntar, esse remédio ele é bom pra isso mesmo? E como que eu tomo esse remédio? Ou tentar puxar um assunto Tentar com a puxar um pessoa. assunto. Numa fila do supermercado, nossa, as coisas tão caras, né? Nossa, eu fui comprar tal coisa. Sabe, você ir forçando isso, aí isso vai virando comum. Você quer saber da temperatura ou do clima daquele dia, você entra num elevador com outra pessoa, você vai... tá quente hoje, né? Deve estar uns 20 graus e tal. Exato. O assunto vai brotando. Então é você se colocando à frente da sua dificuldade, meio que encarando ela, pouco a pouco, para ela ir ficando mais tranquila. Esse primeiro dia de aula, que eu pergunto, eu pedia para ficar em pé e falar o nome. Nossa, isso falar, é muito difícil. Eu iria te odiar. Eu não No ia ficar em primeiro pé. dia, eu ia te odiar. Eu já. ia levantar de cabeça pra baixa. isso mesmo. Meu nome é 32 anos. Eu dei aula de história, de geografia, para o ensino médio, filosofia, sociologia e técnicas para o terceiro grau. E o meu sistema de avaliação era só trabalho, e trabalho apresentado. Escrito, obviamente, Nossa, melhor coisa. e apresentado. Não, Ok. melhor coisa é para se avaliar, não para o Eu não dava prova. Nunca dei prova. Caramba. Ok. E fui criticado já pra caramba aí em uma instituição e quase me bateram. Eu continuei não dando Não, prova. eu imagino. E tinha uma pedagoga que me protegia muito. Isso é técnica. E ela me segurava as ondas. Então, aí eu pedia para ficar em pé, falar o nome e a profissão do pai e da mãe, o que o pai e a mãe faziam, não falava a profissão, o que seu pai e sua mãe faz e tal, o que você quer ser na vida. Aí dava muito bombeiro, policial, coronel, olha a força das instituições, joia. Por que eu aderi a esse método? Quando eu estudei no ginásio São Vicente de Paula, na Cidade Alta, em Vitória, Espírito Santo, e no primeiro dia, todo primeiro dia eu inventava uma coisa, uma dor de barriga, uma coisa para não ir no primeiro dia. O meu nome é Guilherme Sillemann, então é um nome alemão, veio do meu pai. E quando a professora pedia para ficar em pé e falar o meu nome, eu não conseguia. E aí eu morria, eu ficava roxo de vergonha, eu fui tímido, daí eu estudei a mente, eu vim para isso. Foi com os problemas que eu vivi na adolescência, podemos falar sobre isso outro dia. E aí, eu me lembro, uns 4 anos seguidos, eu faltava porque eu não queria passar por essa, entre aspas, sabatina. O que acontecia? 2, 3 dias depois, era o meu primeiro dia do mesmo jeito. E a professora fazia para mim sozinho
ou algum outro que tinha faltado por algum motivo. Fica em pé. Guilherme, como é que é o seu sobrenome? Eu já levantava com vergonha, porque a professora não sabia falar. E aquilo ali, e aconteceu que aquilo tirou muita coisa, me ajudou muito, e eu passei a fazer esse papel psicológico, psicoanalítico, no primeiro contato com os meus alunos. Devo ter desbloqueado, não tenho esse fundamento para falar, mas devo ter desbloqueado algumas pessoas como eu fui, alguns alunos como eu fui desbloqueado. Então é um método que eu passei e passei para frente, que foi interessante, me ajudou muito. Tem coisa que a gente faz que a gente nem sabe, mas está sendo uma mudança, né, no que a gente O professor sabe muito. O professor sabe, né? Então, você, ao entrar numa sala de aula, ou conduzir seu filho a uma sala de aula, descansa. Só fala para o seu filho, absorve o que o professor fala. Ah, mas tem professor que é assado, frito. Olha, ele pode estar com problemas também, mas ele foi lá para estudar. E o professor se forma para ensinar a estudar. Isso aí, muito bom. Acrescentar algo, né? Como a gente está de tempo aí? Tem 1h11 de gravação. Tá, vamos se encaminhando para o final, porque, né, acredito que o Dr. Guilherme tenha seus compromissos, seus afazeres, né? Mas, cara, eu tô curtindo bastante o papo. Também. Eu também. Eu gosto desse papo cabeça. Eu estava muito tenso, Tairone, Júlio, eu estava morto por dentro, estava nervoso pra caramba, o coração não estava batendo, estava apanhando. Mas eu queria deixar uma dica, encerrando. É impossível uma vida dar certo se ela não tiver a prática da fé dela. Tudo isso que eu falei, que a ciência prova, conduz para o bem, essa oxigenação, essa expressão é minha, de mente, é impossível ela ser vitoriosa se a fé não for praticada, independente da fé. O transcender, que é o colocar-se acima das nossas forças, ele só encontra uma base, só na fé. A fé vai dar o tempero adequado para todas as situações que você precisa passar. Seja ela de alegria, como a pessoa que ganhou na loteria, seja a tristeza quando a pessoa gastou todo o dinheiro que tinha. A fé vai dar esse equilíbrio, vai dar esse tempero. Então, para esses pais que estão passando de sabores com seus filhos, a culpa é minha. A discussão não é essa. A discussão é o que nós vamos fazer para reverter o quadro. Não precisa agora, nesse calor da dificuldade, não precisa essas identificações. Isso quem tem que fazer são os profissionais. Agora, corra atrás da solução do problema. E para os filhos que têm os pais que estão gerando problemas por algum motivo, a mesma coisa. Caminhe em direção, não caminhe na busca dos porquês. Repito, isso são para os profissionais fazerem. A fé vai dar essa condição para essa família que está em dificuldade. Então, gostei muito do assunto, da abordagem, da liberdade que vocês me deram. Não foi nada programado, ó, isso não pode, isso não pode. Nós sentamos aqui, estamos conversando, tendo vocês como participantes. Então, de parabéns com essa ideia, com essa coragem, que é a palavra que eu determino para vocês. E tenho certeza que quem vai seguir vocês vai ter qualidade. Vocês são muito inteligentes. A gente espera se muito prepararam isso. para isso, se preparam, eu vejo. É isso aí. E esse sofá aqui, eu acredito que vai ser uma escola sempre, porque eu sei do objetivo de vocês. Sim. Muito obrigado pelo convite. Por nada, é um prazer pra gente. O objetivo é esse mesmo, é sempre alguém sentar aí, ou que seja quando a gente botar a mesa, não sei, que seja igual você falou, sempre uma escola, tanto pra gente quanto pra todo mundo que assistir. E complementando o que você falou, vou dar a minha opinião em relação a isso, se você me corrija se eu estiver errado. Opa, tamo aí. Eu acho que, em relação às dificuldades, à mudança e por aí vai, eu acho que é um conjunto de coisas que a gente tem que começar a fazer, começar a olhar pra gente começar a caminhar em direção à mudança, em direção aos nossos objetivos. E isso inclui cuidar da gente, né?
Eu acho que muita gente está ali com vários problemas psicológicos, que às vezes ninguém nem sabe, não expõe para ninguém, mas a pessoa não se cuida de forma alguma. Então eu falo de se cuidar, de você começar a se alimentar melhor, de você começar a dormir melhor, de você começar a consumir determinados conteúdos melhores, né? Perfeito. O que você fala também, o que você bota para fora. Senta aqui agora, Tairone, deixa eu sentar. O que você fala, o que você bota para fora, você começar a rever essas coisas. E são pontos que cabe a nós. Acho que ninguém pode fazer pela gente ir lá e botar uma comida saudável na nossa boca. Ninguém pode pegar a gente e puxar e botar lá na academia e fazer exercício por nós. Então, acho que se você está buscando mudança na sua vida para melhor, começa cuidando de você, da sua morada e complementa aí com a fé, com todas as outras coisas que vão te fazer chegar na sua melhor versão, acho, né? Arrasou. Quer complementar alguma coisa, amor? Não, só agradecer a participação do Guilherme. Eu acredito que a gente vai fazer outros episódios também, Com porque certeza. esse vai ser... Amei. Foi muito bom. E é isso. Vamos encerrar. E, pessoal, se vocês gostaram, se vocês estão gostando de todo o conteúdo de forma geral, se vocês gostaram principalmente desse episódio hoje, que pra mim, particularmente, é o melhor até o momento. Que bom. E se fico caso feliz. a gente ter outro aqui que seja melhor, aí você vai ter que voltar pra poder tomar sua posição de novo. Só... Pra mim é uma honra. Vocês deixem aí o like, vocês comentam. Eu quero muito que vocês comentem o que vocês acharam. Se já conheciam o Guilherme, se não conhece, procura conhecer. Agradecer a todo mundo que está acompanhando, todo mundo que está dando uma força, todo mundo que me para na rua e fala, pô, e o canal lá legal, e o podcast, já estou intitulando podcast, então que seja um podcast, talvez a gente bote a mesa aqui, né? E como eu sempre falo, é um desafio pra gente, pra mim, pra Júlia, pra galera aqui, pro Fabrício, a gente sempre é uma luta, a gente luz e isso e aquilo, é difícil, mas assim, a gente está num caminho e como o nosso propósito é bom, é positivo, eu acredito que a gente seguindo as coisas vão fluir bem, vai dar tudo certo, como já tem dado, né? Isso aí. É isso? Vejo isso. Posso finalizar? Então, galera, muito obrigado quem assistiu até aqui. E até o próximo Papo Cabeça. Tchau, pessoal. Até o próximo Papo Cabeça. Acabou!